Eu estava num evento acadêmico na área de história, quando eu fui perguntada sobre a grande escola de história na qual eu me formei. Eis que eu não me formei numa grande escola de história do Rio de Janeiro. Eu não estudei na UF, nem na UERJ, nem na UFRJ. Eu estudei na faculdade, na Fundação Educacional Unificada Campograndense, uma faculdade localizada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, quando eu falo zona oeste, eu estou falando da zona oeste que é cortada pela linha do trem. Não a zona oeste Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, tá bom? Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe bem o que essa localização significa. Então, eu me formei lá, eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, eu tinha acabado de sair do ensino médio, no antigo segundo grau, e aí eu que tinha estudado a vida inteira numa escola estadual, na rede pública de ensino, estava então ingressando no ensino superior na rede privada de ensino. Uma situação que era bastante comum nos anos 2000, né? Para os jovens que conseguiam seguir com os seus estudos. Então, eu, com 17 anos de idade, eu dava aulas particulares em casa, eu vendia Avon, eu fazia bolo para vender na feira, eu dava meus pulos para ajudar os meus pais a pagar a faculdade. Depois a minha madrinha entrou ajudando também, e foi assim que eu fiz a faculdade de História, uma licenciatura. Depois dos 18, então, eu comecei a trabalhar de carteira assinada, e aí eu saía às 6, 6 e pouquinho de casa, e só voltava às 11 horas da noite, né? Era a realidade da maioria das pessoas da minha sala de aula. Aliás, a realidade da maioria das pessoas que estavam ali fazendo aquela faculdade. Eram pessoas que trabalhavam durante o dia e estudavam durante a noite. E aí, quem viveu essa experiência sabe que não é só chegar em casa depois de um dia de trabalho e uma noite de estudos, tomar seu banho, comer e dormir. Envolvia me preparar para o dia seguinte. Eu não tinha que preparar a marmita, porque onde eu trabalhava tinha o almoço, mas eu tinha que arrumar as minhas coisas. Eu tinha que, de repente, me preparar para a prova no dia seguinte, preparar um fichamento escrito à mão naquelas fichas catalográficas dos tempos antigos, que a galera hoje não faz nem ideia do que seja. Era essa a minha rotina, a minha realidade. E a faculdade de História, ela não era a minha escolha. Embora eu adorasse História, eu fosse uma excelente aluna em História, a minha escolha, o meu desejo genuíno ali da adolescência, da juventude, era cursar a faculdade de Psicologia. E eu cheguei a fazer o vestibular da UERJ, só que eu não fui aprovada e nem sequer classificada dentro do número de vagas. E se tivesse sido, também não teria cursado, porque a faculdade era longe da minha casa, eram 2 conduções para ir, 2 conduções para voltar, mas não era uma condução fácil, assim, na porta da minha casa, que eu pegava e pá, pum, resolvia tudo, não. E eu tinha que trabalhar, afinal de contas, né? Meu pai garçom, a minha mãe costureira, era uma realidade que não me permitia o luxo de estudar, fazer uma faculdade integral numa faculdade pública e ter alguém que custeasse os meus livros. E a gente sabe que as políticas públicas de ingresso e de auxílio permanência, elas não eram nos anos 2000 como elas são hoje, né? Isso não me coloca num lugar de ressentida. Poxa, hoje a galera tem tudo molinho na mão e pra gente foi suado. Não é por aí. Eu também não compactuo da ideia de meritocracia. As coisas foram difíceis, sim. Eu fui lá e fiz. Eu queria me graduar. Não me graduar, não fazer uma faculdade não era uma opção para mim. Eu tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que ter o ensino superior, eu ia romper um ciclo da minha família materna, que não tinha
graduados, e eu sabia que eu ia romper um ciclo também, eu ia galgar outros patamares. Eu sabia desde o início que eu ia fazer o meu mestrado e eu ia fazer o meu doutorado, a despeito do que os meus próprios colegas me diziam na graduação. E eu sei que eles não faziam isso por mal, porque realmente, naquele contexto, era difícil acreditar que uma egressa daquela faculdade pudesse fazer um mestrado numa Unirio, que foi o que eu fiz, um doutorado na Unirio, que foi o que eu fiz depois. Né? Porque a gente tinha consciência da defasagem na nossa formação, a despeito dos professores espetaculares que nós tivemos, mas a gente tinha um limite de tempo, a gente estudava à noite, nosso curso era uma graduação. Eu nunca tinha pisado num arquivo, eu nunca tinha tido acesso a uma fonte primária, a um processo judicial, a um jornal do século XIX, que foram as fontes com as quais eu trabalhei no mestrado. É claro que foi difícil ter que lidar com tudo isso pela primeira vez. Eu não tinha um embasamento teórico e metodológico para lidar com tudo isso. Eu tive, sim, uma orientação primorosa durante o meu mestrado e o meu doutorado na Unirio. Isso, sim, eu tive, professora Cláudia Santos. E foi assim, né, que as coisas aconteceram. A despeito do que diziam, eu fui lá e fiz. Agora, existe um problema. Eu sei que a intenção do meu interlocutor não era ter um panorama assim do pedigree da galera que estava ali, sabe? Foi uma curiosidade genuína ali, num bate-papo que a gente estava tendo, a pergunta surgiu. Mas é sintomático que a gente pense que a elite intelectual desse país saia dos grandes centros urbanos, saia das grandes escolas de história, das grandes escolas de sociologia, que a gente não consiga vislumbrar que existe uma galera que saiu de outros lugares e que hoje ocupa esses lugares na academia, esses espaços de poder, porque a universidade, esses eventos acadêmicos também são espaços de poder. A história, para mim, ela não foi uma escolha, como eu já disse, né? Eu entendo ter cursado história como um desvio no meu caminho, né? Eu desejava cursar, eu desejava seguir por um caminho, aquele caminho estava fechado para mim, mas o desvio, um atalho, estava disponível. E foi dele que eu lancei mão para seguir a minha trajetória acadêmica. Eu acredito que hoje, com 43 anos, depois de 20 anos tendo saído da faculdade, eu esteja bem resolvida com isso. Embora eu já tenha namorado uns cursos de psicologia por aí, né? Mas estou no lugar que eu desejei estar. Estou no lugar que eu pensava, né? Quando eu estava lá fazendo a minha graduação, eu pensava assim, eu quero trabalhar na UFRJ um dia. Eu cheguei lá e trabalhei na UFRJ um dia. Quero morar no interior. Estou morando no interior do Rio de Janeiro. E tudo isso foi o estudo que me permitiu chegar, né? Se eu estou no lugar que estou hoje, foi por meio do estudo, porque é o estudo que é o caminho de mobilidade social para quem é pobre. Essa é a realidade nua e crua, né? Então, essa é a minha reflexão. Amanhã é o dia do historiador. Tive vontade de trazer aqui, na verdade, eu já tinha compartilhado um pouco dessa reflexão lá na minha página no Instagram, mas o Instagram tem aquela limitação de tempo, a gente não pode ficar devaneando muito, né? Senão ele te alerta, olha, seu vídeo vai flopar lá. E no fundo a gente fala porque a gente também quer ser ouvido, né? Verdade seja dita. Então, amanhã, dia 19 de agosto, é o dia do historiador e eu achei pertinente vir aqui compartilhar um pouco disso. Eu me chamo Patrícia Ruzola, se você não me conhece, se caiu aqui de paraquedas. Tenho a intenção de transformar aqui esse espaço no YouTube numa espécie de videoteca, onde eu consiga compartilhar leituras e reflexões em torno da história das mulheres, que é o que me interessa em particular dentro do grande caldeirão que é a história.
Já pesquisei a história de mães e filhos libertos no pós-abolição e continuo pesquisando até hoje, na verdade. Ainda é minha área de interesse. Então, se você tem interesse nesses assuntos, se você gosta de pensar um pouquinho história, se você está estudando história e tem interesse, não prometo aprofundamento aqui, prometo um espaço de conversa, de diálogo, de curiosidade, de curiosidade. Eu acho que é mais por aí, tá? Então eu te convido para se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos. É uma coisa assim bem rudimentar. O microfone eu ainda estou aprendendo a usar ainda. As coisas não são lá de grandes qualidades. Sou eu e eu mesma, não tem nenhum trabalho de edição aqui, não vai para corte nenhum, nenhuma IA trabalhando em cima disso. Então, e talvez esse seja um motivo para você ficar sabendo que sou eu e eu mesma falando com você aí do outro lado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.